Olá pessoal, um bom dia para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje sábado, meus amigos, dia 23, eu acho que hoje eu não errei a data não, né? Sábado, dia 23 de agosto de 2025. Nós vamos estar falando aqui, gente, a primeira declaração do presidente da CPMI do INSS. O cara mandou um recado fortíssimo. Eu não sei se vocês sabem, mas eles estão querendo derrubar a relatoria da CPMI, né? Eles estão com medo. E olha, eles estão preocupados, viu, gente? Estão preocupados. E eu tenho avisado, diferentemente das outras CPMI, essa aí vai dar o que falar. Vai ter gente aí se esperneando, porque o couro vai comer. O outro sim, que nós vamos estar falando nesse vídeo, o cartão Elo que foi oferecido para o Moraes, pelo Banco do Brasil, ele é um cartão nacional, totalmente nacional. Eles acharam que poderia estar de fora, mas olha, como ele tem negócios com o banco, aliás, ele é administrado pelo Banco do Brasil, pelo Bradesco e por uma outra empresa aí, né? Um outro banco, acho que é o Santander, não tenho certeza. E já comunicaram que não vai poder ter esse cartão, né? O outro sim, gente, o Moraes expõe Gilmar Mendes. Você lembra daquele áudio que eu soltei? Se vocês prestarem atenção, ali tem uma conversa onde o advogado se eu não me engano, o advogado do Bolsonaro com o Gilmar Mendes, né? Que não está no áudio, mas eles falam sobre isso. E esse áudio, como esse áudio, soltar esse áudio, a imprensa já está dizendo que o Moraes está expondo o Gilmar Mendes, como vocês estão vendo aqui, essa matéria aqui, ó. Moraes expõe Gilmar e deixa o cenário ainda mais caótico. Meus amigos, o couro está comendo. Grave. Com o vazamento do celular de Jair Bolsonaro, Moraes expõe conversas de bastidores que implicam Gilmar Mendes. Eu jamais faria isso. Assim como na decisão que prendeu Jair Bolsonaro, Moraes agora age sozinho, expondo seus próprios colegas de corte, mostrando toda a sua psicopatia, ou ameaçando, demonstrando que está disposto a levar consigo para o buraco o maior número de pessoas possível. Bem, a história nos mostra que, de fato, reações como essas, dignas de uma pessoa sem qualquer valor ou freio moral, acontecem, mas nem sempre eles conseguem arrastar consigo aqueles que tentam implicar. Essa matéria aqui, que eu estou lendo, vocês vão encontrar na página do Eduardo Bolsonaro. Foi ele que escreveu essas palavras aqui e tem um vídeo do Paulo Figueiredo. Pessoal, vamos lá, vamos começar aqui falando aqui uns negócios aqui interessantes, que eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Alguém que me segue é da cidade de Montes Claros. Gente, olha só o que empresários de Montes Claros, em Minas Gerais, fizeram. Um outdoor com a seguinte mensagem ao Lula, dirigido ao Lula. Aqui em Montes Claros, Minas Gerais, esse ex-presidiário é reconhecido como, abre aspas, o traidor da pátria, fecha aspas. Fora, maldito. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, vocês vão entender o que eu tô falando. Pois é, a risada desse homem aí, gente, nossa, parece até aquelas risadas de filme de terror, né? Misericórdia. Meus amigos, prosseguindo aqui, Maduro com medo. O Maduro, para quem não sabe, eu soltei um vídeo aí dizendo que a cidade tá querendo, caçando o Maduro, né? O Maduro tá escondido, gente, só que ele ainda é o presidente da Venezuela, tá? Ele contratou 4 milhões e meio de milicianos. Eu achei até exagerado esse número, né? Mas está lá, 4 milhões e meio de milicianos para se defender não só de uma possível invasão dos Estados Unidos, ataque dos Estados Unidos, como também do povo, né? Porque ele sabe que a cabeça dele está a prêmio. Então, a situação do Maduro realmente é muito crítica. Agora, ele continua gravando nos lugares escondidos, né? Dentro de algum ambiente, está fazendo reuniões em lugares escondidos, tá? Lembrando que ditadores, gente, até ele cair, muita gente tem medo, tá? O Hitler, por exemplo, ele conseguiu comandar a Alemanha já nos últimos meses, né? Ou no último ano, nos últimos meses, de dentro de um bunker,
Ninguém via mais Hitler na rua, dificilmente se via Hitler na rua. Ele comandava tudo dentro porque ele sabia que o couro estava comendo e a hora dele ia chegar. Mesmo assim, ele continuou com a guerra, até o último instante, onde, segundo a história, diz que ele se matou, outros dizem que não, mas essa é a realidade de todo ditador, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí do Maduro. Você não vai entender, mas ele está dizendo o seguinte: guerra não é bom, guerra é para que nós queremos paz. Vamos lá, dá uma olhadinha aí. Así que hay que buscar una solución. ¿Cuál es la solución? Más bomba. ¿Cuál es la solución? Más bombardeo. ¿Cuál es la solución? Más guerra. ¿Hasta dónde va a llegar? La humanidad tiene que despertar. La humanidad está en las calles movilizada. Así que ha llegado la hora de la paz. Tiene que sonar las campanas de la paz y no los tambores de la guerra. Las campanas de la paz son las que tienen que sonar. En nombre de Abraham, en nombre de David, en nombre de Jesucristo y en nombre de Mahoma, que suenen las campanas de la paz en el mundo. Queremos a paz pelo mundo. Rapaz, não é brincadeira, não. É impressionante como todos eles falam a mesma coisa. Falam em democracia, falam em paz, mas eles pregam a paz? Enfim. Então vamos lá. Finalmente aqui no cartão Elo oferecido pelo Banco do Brasil, que vai ter que barrar Moraes. Vou ler rapidinho aqui essa matéria aqui. O Banco do Brasil, instituição em que o ministro Alexandre de Moraes tem conta, resolveu agir com responsabilidade e promoveu o bloqueio do cartão de crédito do magistrado sancionado pelos Estados Unidos. Para amenizar a situação, o Banco do Brasil ofereceu a Moraes um cartão de bandeira Elo, que é nacional. Assim, o uso da bandeira Elo resolveria o problema de uso de cartão de crédito pelo ministro em território brasileiro. No entanto, porém, a artimanha não deu certo. E tudo indica que Moraes vai mesmo ficar sem cartão. A Elo tem contrato com bancos que proíbe relacionamento com clientes sancionados pelo governo americano. O regulamento para a adesão de um banco ao arranjo de pagamentos Elo diz que é proibido a instituição financeira oferecer cartão a pessoas com sanções impostas pelos Estados Unidos. A restrição é detalhada na página 177 em trecho que trata de prevenção a ilícitos cambiais, lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. Abre aspas. É vedado aos participantes estabelecer ou manter relação com qualquer cliente que seja ou venha a ser objeto de sanções econômicas ou financeiras ou embargos comerciais, cita o texto. Vamos ver aqui esse vídeo aqui, que está na CNN, falando sobre esse caso, só para a gente concluir. Vamos lá. Nas disposições gerais dos termos do funcionamento da Elo. A Elo diz, aqui na página 177, que os participantes do sistema devem observar sanções, abre aspas aqui, sanções como aquelas administradas pelo Departamento de Gabinete do Tesouro dos Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas, e que diz que esse trecho trata da prevenção a ilícitos cambiais, lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. E aí cita essa regulação. É vedado aos participantes estabelecer ou manter relação com qualquer cliente que seja ou venha a ser objeto de sanções econômicas ou financeiras ou embargos comerciais, e cita especificamente embargos impostos administrados ou executados de tempos em tempos pelo governo dos Estados Unidos da América, incluindo sanções ou embargos administrados pelo OFAC, ou Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Portanto, essa que é aí que mora o pulo do gato. Os maiores bancos privados e o Banco do Brasil têm operações nos Estados Unidos. Itaú, Bradesco, o Santander, o Banco do Brasil, eles têm essa operação e aí ficavam sujeitos, né, teoricamente, à aplicação da Lei Magnitsky. A Elo, ela foi criada aqui em 2011, isso traz Fernando Nakagawa, uma sociedade do Banco do Brasil com a Caixa Econômica Federal e o Bradesco. Então, levanta exatamente essa discussão acerca exatamente desses ditames apresentados pela empresa para o funcionamento, ou seja, teoricamente, ela não poderia prestar serviço para alguém que sofre de sanções dos Estados Unidos, especificamente do OFAC, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Então, levanta exatamente essa discussão e, de novo, né, eles vêm causando muita insegurança jurídica nas disposições gerais dos termos do funcionamento da Elo. Bom, a gente pode ver, a gente tem passado para você aí um passo a passo do que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Ao mesmo tempo, a gente tem visto que ele não recua, ele já falou não vai recuar. Tem um vídeo aí de uma apresentação do ministro André Mendonça. Eu vou deixar para o outro vídeo que eu vou falar com vocês. Eu vou estar com essa mesma camisa que eu vou gravar agora ao mesmo tempo, mas eu vou dividir, né? Mais ou menos assim, ele diz o seguinte, mais ou menos assim, o ministro tem que ser respeitado por sua postura, né, de justiça, né, ser justo, e não
para as pessoas terem medo de um ministro. Não são bem essas palavras, mas o sentido era mais ou menos esse. Eu vou soltar no outro vídeo. E, acredite você, o Moraes, em seguida, teve também a palavra, né, porque era uma palestra lá de ministro, ele rebateu essa fala de uma outra forma, mas ele também rebateu essa fala do ministro André Mendonça. Então, é uma pessoa que não vai voltar atrás, é uma pessoa que não reconhece que está errado, né? Infelizmente, o mundo inteiro fala que ele está errado, mas ele e os seus que estão ali ao seu redor, diz que ele não está errado e vão se sustentando, só Deus sabe até quando. Mas essa é a realidade, né? Mas contra os fatos, contra a realidade, não tem argumento, não tem como você se defender, né, gente? E pra gente terminar, nós vamos estar falando aqui, gente, sobre a CPMI, que tá pegando fogo, nem começou ainda e já tá pegando fogo. Para quem não sabe, CPMI, que significa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? Diz aqui, ó, nessa matéria aqui que tá no Jornal da Cidade Online. Primeira declaração do presidente da CPMI do INSS causa calafrios em petista. É um pouco até meio exagerado aí o título, mas de certa forma é mais ou menos esse caminho, mas não precisava dizer, né, calafrio e tal. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Vianas, ele derrubou Omar Aziz, tá, do Podemos, Minas Gerais, afirmou nessa sexta-feira, dia 22, que o colegiado vai ouvir cada responsável pelo esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Ele diz o seguinte, abre aspas, a CPMI vai ouvir cada responsável sem blindagem, para que o povo saiba a verdade sobre os bilhões desviados do INSS, escreveu ele no X. Isso, obviamente, inclui o irmão de Lula, o Frei Chico, que, pelo visto, está envolvido até o pescoço no lamaçal de falcatruas. A comissão foi instalada na última quarta-feira, dia 20, e fará sua próxima reunião nessa terça-feira agora, dia 26. O relator é o deputado Alfredo Gaspar do União. Vou ficar por aqui, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Lembrando, eu tenho um outro vídeo muito interessante, onde eu vou estar soltando esse vídeo do André Mendonça, eu sei que muita gente já viu, mas nesse mesmo vídeo vocês vão ver uma mensagem, né, um pronunciamento do pastor Cláudio Duarte, aquele aqui do Rio de Janeiro, que eu já fiz até um vídeo falando dele, que ele estava apoiando aquele esquerdista, o prefeito, né, do Rio de Janeiro, tem cunho esquerdista, e ele fez, depois ele disse que não estava apoiando, mas enfim, pastor Cláudio Duarte. E pelo menos ele se pronunciou, diferentemente do Edir Macedo. Vocês têm visto, gente, o Edir Macedo falar alguma coisa? Lembrando, meus amigos, que o Edir Macedo, né, ele tem uma grande influência no Partido Republicanos. É bom a gente lembrar isso aqui, tá certo? Então, e os republicanos têm uma grande força dentro da Câmara e dentro do Senado. E ele não se pronuncia. Será que ele está vendo tudo isso que está acontecendo? Será que ele é mesmo um cristão? Será que ele está preocupado mesmo de um dia os cristãos ser perseguidos? Pois é, uma boa pergunta, né? Vou ficar por aqui, um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.